Meus caros irmãos, bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar com você nesta manhã. Grandioso Deus, nosso Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por tua graça e por tua paz que alcança os nossos corações nesse tempo indefinido, nesse tempo sombrio que vivemos, Senhor. Nós te agradecemos por termos o Senhor nos nossos corações, na nossa mente, por termos a habitação do teu Espírito em nós, que nos dá esse acesso, ó Deus, à tua graça, ao teu consolo, à tua paz. Nesse tempo, ó Deus, nós queremos interceder uns pelos outros, para que os corações, ó Deus, enlutados, os corações afligidos pela presença da enfermidade, pela presença das dificuldades da vida, do desemprego e de outras realidades tristes que estão sendo vividas, ó Deus, por queridos nossos, que a tua paz, o teu consolo alcance esses corações, Senhor. E dá-nos coragem, entendimento, percepção afinada das situações, sensibilidade, ó Deus, para nos ajuntarmos, para estarmos próximos, para acolhermos, para nos compadecermos, para consolarmos, ó Deus. Abençoa-nos assim, Pai. Nós queremos agir, nós queremos nos movimentar no teu reino, ó Deus. E isso sempre nos leva em direção ao nosso próximo, Pai. Nessa manhã nós intercedemos assim. Nessa manhã nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe naquilo que vamos fazer, na oração, no estudo da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando o texto de Eclesiastes, o pregador. E antes de irmos para o nosso estudo, eu gostaria de ler com você o texto do Salmo 104, no seu versículo 1 e nos 14 e 15. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Deus meu, Tu és magnificente. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Amém? Nós vamos estudar hoje, em Eclesiastes, o sentido da vida. Nós vamos ver que o pregador, ele testa a vida. Ele faz algumas avaliações. E as suas avaliações, lá no capítulo 2 do texto de Eclesiastes, elas começam a partir dos prazeres e a partir dos empreendimentos. Nessa manhã, nós vamos pensar nesses temas. Salomão testou a vida. Ele tinha os meios e a autoridade para fazer tudo o que seu coração desejasse. Salomão era rei, era um homem muito rico, ele tinha recursos para isso e ele tinha autoridade para isso. Fazer tudo o que o seu coração desejasse. Por isso ele se dispôs a observar todas as coisas. E ele então decide testar o seu próprio coração para ver como ele responderia a duas experiências muito comuns: os prazeres e os empreendimentos, as construções, o angariar de riquezas, de bens. Então, lá nos versículos 1 e 3, de 1 a 3, Salomão nos disse assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse,
é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Então, nessa manhã, nós vamos nos dedicar aqui, vamos pensar sobre os prazeres da vida, buscando o sentido da vida nos prazeres. O povo hebreu, com muita propriedade, com muita razão, com um entendimento claro da criação de Deus, cria que Deus fez o homem para desfrutar de sua criação. Como lemos nos Salmos. Nós lemos no Salmo 104 que Deus preparou tudo para que o homem desfrutasse da sua criação, para que o homem realmente tivesse prazer. Então, na estação da colheita, por exemplo, o povo hebreu vivia um tempo de alegria. Para eles, era um tempo quando eles desfrutavam dessas bênçãos de Deus, bênçãos que vinham através do trabalho da terra, através do cultivo, através do labor do dia a dia, no trato com a terra, com a plantação. E na conclusão do seu livro, Salomão ele orienta os seus leitores a se agradarem das bênçãos de Deus, se agradarem das bênçãos de Deus durante os seus anos de juventude, né? Antes que viessem os maus dias e seus corpos começassem a sofrer as debilidades provocadas pelo tempo, pelo desgaste. Então, 8 vezes no livro, Salomão usa a palavra hebraica que significa prazer. Portanto, é óbvio que ele não considera Deus um desmancha-prazer. Talvez o texto que lemos dê uma certa margem para isso. Mas ele não é isso que ele está fazendo. Chamando Deus de um desmancha-prazer. Alguém que estaria atento e trabalhando para que ninguém experimentasse qualquer prazer, para que ninguém experimentasse algum tempo agradável de entretenimento. Não é isso que ele está fazendo. Então ele especificamente menciona dois prazeres da vida. O vinho e a alegria, o riso. Ele trata desses dois itens como duas fontes de prazer em suas observações. Então isso nos leva a imaginar o grande rei em seus banquetes regados a muito vinho de boa qualidade. O vinho de Israel é um dos melhores do mundo. Lá existe um ambiente muito apropriado para o cultivo da uva, o clima mediterrâneo é o mais apropriado, a uva de melhor qualidade para vinho, ela cresce em regiões de clima mediterrâneo. Então, o rei certamente teria a bebida de melhor qualidade. Teria também muita comida, né? Comida à vontade para ele, para os seus súditos, para os seus convidados. Teria ali também os bobos da corte contando piadas, fazendo esquetes engraçadas para que o rei, os seus súditos, os seus convidados desfrutassem de momentos alegres, desfrutassem de muito riso. Mas quando a festa acabava, certamente depois de várias horas, normalmente as festas são estendidas, né, exatamente para protelar o quanto mais possível o momento tedioso do final da festa. Aqui no Brasil nós poderíamos pensar na Quarta-feira de Cinzas. A Quarta-feira de Cinzas cantada por Vinícius de Moraes, em que ele diz assim: acabou o nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções, ninguém mais passa brincando feliz, e nos corações saudades e cinzas foi o que restou. Então, quando a festa acabava,
Salomão examinava o seu coração e encontrava ainda um grande espaço vazio, encontrava ainda muita insatisfação. Os prazeres e risos de alguns instantes atrás haviam se transformado em bolhas de sabão que rapidamente se dissipam. Alguém explicou a vaidade do livro de Salomão como uma bolha de sabão. Tem sua beleza muito momentânea, o seu brilho, e daqui a pouco se desfaz. E se desfaz e se transforma em nada. Provavelmente, Salomão fosse um homem muito invejado por reis que gostariam de ter o seu lugar. Mas ele, o grande Salomão, estava infeliz. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Fazendo uma ponte, conectando as palavras, as observações e as experiências de Salomão com os nossos dias, nós podemos dizer que o nosso mundo é profundamente hedonista. Os homens do nosso tempo são malucos, são loucos por prazer. Milhões de pessoas pagam muito dinheiro para comprar experiências de prazer. Existem várias indústrias que comercializam, que fabricam e comercializam elementos, itens para o prazer fugaz. E as pessoas compram experiências de prazeres temporários e prazeres para escaparem dos fardos da vida. Embora não exista nada de errado em ter algum lazer, em ter algum tempo prazeroso, o grande problema do nosso tempo, o grande problema das gerações contemporâneas é buscar o sentido da vida nos prazeres fugazes. O grande equívoco, o grande item temeroso do nosso tempo está nessa necessidade do ser humano de construir a sua vida alicerçada na busca de prazer. Isso é destinar-se ao desapontamento, ao descontentamento. Por isso, muita angústia, muita depressão, muita ansiedade no nosso tempo. As pessoas buscam por isso. Por que isso é fonte de contentamento, é fonte de descontentamento, é fonte de desapontamento? Por um simples motivo. A busca de prazer constante é nada mais, nada menos do que um empreendimento egoísta. E eu ponho o empreendimento entre aspas porque, na verdade, é muito mais uma destruição, uma desconstrução do que um empreendimento. Um empreendimento egoísta. E o egoísmo destrói a verdadeira alegria. Pessoas que vivem para ter prazer normalmente exploram o outro para terem o que querem. Buscam no outro aquilo que eles querem e exigem do outro e oprimem o outro para terem aquilo que eles querem. E esse tipo de trato com o semelhante simplesmente destrói relacionamentos, ou mesmo nem constrói bons relacionamentos. E mantém o coração vazio. Mantém o coração no seu descontentamento, na sua tristeza, no seu vazio existencial. Pessoas são muito mais importantes do que coisas e emoções prazerosas. Nós estamos aqui para sermos canais de bênção e não reservatórios de prazeres. O maior e verdadeiro prazer, ele acontece quando nós compartilhamos a bênção de Deus com o outro. Então, buscar o sentido da vida nos prazeres certamente haverá de ser
um empreendimento egoísta. Haverá de ser também uma liberdade que escraviza. As pessoas buscam prazer tentando desfrutar de uma liberdade, ou tentando dizerem para si mesmas que são livres, que desfrutam da sua individualidade. Mas o prazer individual, hedonista, ele resulta numa alegria fugaz, que vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quanto mais se procura o prazer, mais aquela alegria provocada por ele vai diminuindo, a menos que a intensidade do que provoca esse prazer seja aumentada. Mas mesmo assim, aquele êxtase ele vai se dissipando. A pessoa vai experimentando a diminuição do contentamento até que não haverá mais alegria. Apenas o vício, a escravidão, a dependência. Por exemplo, quanto mais uma pessoa bebe a bebida alcoólica que vicia, que produz dependência, menor o prazer que ela vai sentindo na bebida. Depois de um tempo, não haverá bebida forte suficiente para satisfazer aquele corpo dependente. A tristeza, então, decorrente disso, é um desejo sem satisfação. Então aí, soma-se ao álcool as drogas, a jogatina, o sexo ilícito, dinheiro, fama ou qualquer outra coisa, né, que por ela se busca intensamente, mas o mesmo princípio sempre estará presente. Quando o prazer pessoal é o centro da vida, o resultado último será desapontamento e vazio existencial. Então, buscar o sentido da vida nos prazeres fugazes dessa nossa existência, desse nosso tempo, do nosso mundo, certamente é um empreendimento egoísta, certamente é uma liberdade que escraviza e uma satisfação insuficiente. Essa é uma terceira razão de por que a busca de prazer pessoal como centro da vida nunca promove satisfação. Tal comportamento, ele apela para uma única dimensão da nossa existência. A dimensão física, corporal, carnal, e por que não dizer pecaminosa? E vai ignorando a totalidade do nosso ser, o espírito, a alma, a psique, os relacionamentos. Então, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, que busca a sua alegria, o seu desfrute, o seu prazer, o seu contentamento na pessoa de Deus. E na pessoa de Deus investe o seu ser por completo. Ele terá suas necessidades supridas por uma fonte inesgotável e produzirá fruto. Esse homem, ele tem potencial para oferecer. Essa pessoa tem recursos para compartilhar. Seu prazer não será dissipado em poucos minutos, mas tem durabilidade, tem longevidade. Seu prazer é algo construído para ultrapassar gerações. Essa é a principal diferença entre aquele entretenimento raso, fugaz, dos prazeres da vida e a verdadeira alegria que envolve o ser por completo, que promove de fato contentamento e enriquecimento. Entretenimento tem o seu lugar na nossa vida, sim, mas é preciso manter em mente que ele é só algo rápido, que nos permite escapar da vida e dos seus fardos por alguns instantes. É temporário, é bolha de sabão. O prazer verdadeiro que se pode ter no Senhor, esse sim promove desfrute, aprimora o nosso caráter, enriquece o nosso ser por completo.
O hedonismo do nosso tempo é um grande desafio para todos nós. Somos tentados, somos instigados a nos rendermos a ele o tempo todo. A luxúria, ao consumismo, às drogas, à bebida e por aí vai. Ele é sutil, ele é sedutor. E esse hedonismo também nos convida à preguiça, um dos pecados capitais que engana profundamente o ser humano. A preguiça, ela é hedonista. É um artifício maligno que nos leva a alguma atividade prazerosa e pode ser até o trabalho, para não encararmos o que realmente precisamos tratar, o que realmente precisamos encarar, para não encararmos o que realmente precisamos, com o que realmente precisamos lidar. O hedonismo, ele está presente na vida daquele marido que não quer conversar com a esposa, porque não sabe falar, não sabe o que falar, não sabe construir intimidade, tem medo e fica no bar depois do trabalho com os amigos, bebendo, batendo papo, jogando, desperdiçando o seu tempo. O hedonismo preguiçoso acompanha aquele homem que não sabe construir um relacionamento prazeroso com sua esposa e procura o seu prazer nos sites de pornografia. É o pai que não sabe tratar com as questões difíceis do filho adolescente e fica no seu trabalho até mais tarde, enganando-se como alguém muito trabalhador, muito produtivo, mas se negando a cuidar, a tratar do que realmente é importante, do que realmente precisa ser tratado. É a mãe que também não sabe tratar com as dificuldades emocionais do filho e se engana com suas mentiras, com seus mimos, se engana em comprar um monte de coisas para os filhos, empanturrá-los de presentes que não vão suprir a necessidade emocional do seu filho. É o filho que não sabe conversar com os seus pais sobre as suas dificuldades, sobre as suas dúvidas, sobre as suas amizades, sobre as suas tentações, e fica trancado no quarto, jogando no computador o tempo todo. O filho que não sabe, que não quer, que não pode, que tem medo de contar para os seus pais as suas experiências, que podem levar a confusões. E aí perde a sua vida para as drogas. Mas nós somos alertados pela palavra de Deus a abrirmos mão da nossa preguiça, do nosso prazer efêmero, e encararmos as dificuldades da vida e desfrutarmos do prazer verdadeiro de construir bem a nossa vida com Deus. Desfrute, sim, de todos os bons prazeres da vida que Deus nos preparou, que Deus nos oferece para sermos abençoados, como diz o Salmo 104, como o próprio Salomão diz aos jovens para quem ele endereça o seu livro. Desfrute, desfrute, mas não perca de vista a verdade de que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deus está te pedindo contas. E ele diz para você assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Ou seja, venha comigo, vamos construir juntos os prazeres da vida. Venha comigo, meu filho, venha comigo construir isso com o que eu posso te oferecer, com os recursos da minha graça, com a coragem, com a decisão que eu posso colocar no teu coração. Não se permita
ser envolvido por essa ideia infantil de que o sentido da vida pode ser buscado nos prazeres ou na preguiça hedonista tão oferecida para nós nesse tempo. Mas busque o seu prazer na lei do Senhor. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Trate de fato daquilo que precisa ser tratado, daquilo que precisa ser cuidado. E então você vai construir com Deus uma vida fundamentada na rocha firme, que é Jesus. E aí então você haverá de desfrutar bem dos prazeres da vida, desfrutar bem daquilo que Deus nos oferece para nos alegrarmos. Um domingo muito abençoado a você, fica na paz de Jesus e que o Senhor te dê realmente muitas alegrias. Um grande abraço, até logo mais, eu quero orar com você e na sequência siga o Mestre. Muito obrigado, Senhor, por a Tua palavra que nos desafia, Pai, a dizermos não para esses convites tão sedutores do nosso tempo, fundamentados nos prazeres fugazes, mas que tenhamos olhos abertos, ó Deus, para termos prazer na Tua palavra, na Tua pessoa, nas bênçãos que vêm dos céus. Dá-nos, ó Deus, coragem, inteligência, sensibilidade para tratarmos com o que realmente precisa ser tratado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, na nossa igreja, a fim de que construamos bem a nossa vida com o Senhor e desfrutemos dos prazeres, ó Deus, promovidos pelas bênçãos que vêm dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Até mais. Tudo bem? E como é que vocês estão? Eu tô bem. E tô em casa, né? E olha só, a pergunta que a gente recebeu dessa vez foi pro Quinzinho. Mas como vocês sabem, o Quinzinho tá lá longe, dentro da máquina. Então eu vou tentar ligar pra ele. Peraí. Oi, Margarida! Tá tudo meio esquisito, né? E eu tô me sentindo meio sozinho, sabe? Mas e você? Como é que você tá? Aqui tá do mesmo jeito. Tudo igual. Mas tá bom. Olha só, Quinzinho, você lembra que você tem que responder a pergunta, né? Eu lembro sim, é verdade. E obrigado por me chamar, Margarida. De nada, Quinzinho. Um beijo. Tchau, pessoal. Um beijo. Bom, gente, eu tenho muitas novidades para contar para vocês. Mas a gente sabe que agora é hora de ficar em casa. Só mais um pouquinho. A gente adora compartilhar a história com vocês. Então, dessa vez, a gente vai contar desse jeitinho aqui. Já o Ibabe Criança vai voltar com a série Siga o Mestre, daquele jeito bem divertido e animado que todo mundo já conhece. Comigo, com a Nina, com a Margarida, com o Tibério e até com a Máquina de Histórias. A gente vai seguir com a certeza de que Jesus é o nosso mestre e ele sempre vai estar com a gente. Eu queria dizer pra vocês que esses dias estão sendo uma loucura. Eu ando
me sentindo meio esquisito, sabe? Como se ninguém me notasse. Mas uma coisa que me deixa muito feliz é que vocês mandam perguntas toda semana. E dessa vez a pergunta foi da Gabi. Foi muito legal. Então, olha só a pergunta da Gabi. Olha a Gabi aí. Ela disse que ninguém nota ela. Que ela sente como se ninguém se importasse com ela. Ela até fez uma pergunta assim, ó. O que eu faço quando eu sinto que ninguém se importa comigo? Ai, eu queria ajudar ela a responder essa pergunta. Eu acho que a gente já viu uma história dessas. De alguém que se sentia quase invisível. Então chegou a hora. Vamos ver o que a gente aprendeu com o mestre sobre isso. Ai, onde será que tá Jesus? Eu tô empolgada pra ver. Escuta, você viu Jesus passando por aqui? Mas que Jesus? Mas como que Jesus? Jesus, o Jesus de Nazaré. Ah, o Jesus de Nazaré. Ai, ele tá vindo aqui agora. Que incrível, tava doido pra ver ele. Ai, que coisa. Escuta, você não dá uma licença pra mim, não? Se não, o quê? Você vai cobrar impostos porque eu tô olhando pro mestre? Cobrar imposto? O quê? Que cobrar imposto? Coisa nenhuma. Cobrar imposto? Como que eu vou cobrar imposto? O que você fez? Cadê? Gente, o mestre tá vindo e tá vindo na minha direção. Mas como? Mestre. Nem me preparei. Zaqueu? Zaqueu sou eu. Meu nome é Zaqueu. Eu sou Zaqueu. Eu sou Zaqueu. Zaqueu sou eu. Eu sei, mas o que você tá fazendo aí, Zaqueu? Eu tava doido pra te ver, mestre. Aí eu subi aqui pra te ver, nem que fosse só um pouquinho. Pra me ver? Acho que eu tive uma ideia. O que você acha de eu ficar na sua casa hoje? Na minha casa. O mestre vai na minha casa. Gente, como é que o mestre vai na casa desse homem? Ele é o chefe daquele pessoal que cobra um dinheirão pelo nosso trabalho. Mas vai ser uma honra, mestre, uma honra te receber lá. Mestre, eu nem acredito que você tá na minha casa, que você decidiu vir aqui e ser meu amigo. Zaqueu, eu tô na sua casa. E você também é filho de Deus. Mestre, eu preciso te dizer, esse nosso encontro mexeu comigo. E está decidido. Se eu me aproveitei de alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. E vou dar metade de tudo que eu tenho para quem necessita. Então, Zaqueu, hoje é um dia de salvação nesta casa. Eu tenho um encontro com você para buscar e restaurar o que estava perdido. Bendito seja o Cristo, Filho de Deus. Você viu, Gabi? Zaqueu também sentia que ninguém enxergava ele. Mas sabe o que ele fez? Ele não desistiu. E quando Jesus encontrou ele, Jesus foi até onde ele estava, no topo de uma árvore. E também foi na casa de Zaqueu jantar com ele. Não é incrível? Gabi, e você que está aí do outro lado da telinha, Jesus vê você. Jesus se importa com você. E ele vai até onde você está para saber como você tá. Agora, a gente vai ter que ficar só mais um pouquinho assim, ó, dentro de casa. Mas quando a gente se vê, você não sabe o que vai acontecer. O quê? 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 A gente vai dar um abraço muito, muito apertado e também vai cantar muito. Deus me ama muito. Havia um homem que não siga o mestre pra saber. A gente também vai dançar muito, muito mesmo, ó.
até cansei agora. Mas e você? O que achou da história de hoje? Você promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, você vai contar o que achou dela? Por favorzinho. Agora chegou a hora de se inscrever no nosso canal do YouTube, aqui embaixo mesmo. Deixa o seu like e também compartilha com todo mundo, seus amigos, sua mamãe, seu papai e todo mundo que existe nesse planeta todinho. E não esquece, ative o sininho para não perder nada do que o Ibabe Criança vai fazer no ano todinho. Então é isso. Tchau, pessoal!